Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo de laboratório, né? Hoje a gente vai fazer uma teoria e uma prática junto aí para mostrar para vocês o que é um circuito tanque, né? Ou um circuito ressonante, ou um circuito LC, né? Quando a gente fala de circuito LC, a gente está falando de um circuito composto de L, um indutor, e C, um capacitor. Eu estou aqui com um diagrama, tá? de um rádio AM, tá? E eu quero mostrar nesse rádio, né, que está aqui nesse rádio AM, nesse diagrama, aonde fica esse circuito, né, e para que serve esse circuito tanque, né, ou circuito de sintonia. É justamente nessa parte aqui, ó, que é a parte de sintonia do rádio, que fica esse circuito tanque, tá? Então esse circuito aqui, ó, que está aqui, essa parte do circuito que está aqui, eu tenho aqui um indutor e tem um capacitor aqui, no caso variável, tá? Eu tenho outro capacitor aqui, ó, que é o trimmer, que eu faço o ajuste fino depois no capacitor variável, tá? Mas não vem ao caso aqui, que não é isso que eu quero estar mostrando para vocês. O que eu quero mostrar é o seguinte: eu tenho meu bastão de ferrite, eu tenho aqui o meu circuito tanque, tá? E eu tenho aqui um secundário da onde eu vou tirar o meu sinal que eu sintonizei aqui, né? Então esse circuito tanque, ele é um circuito de sintonia, ele é um circuito ressonante, né? Mas afinal de contas, o que é tudo isso, né? O que é ressonância, o que é a sintonia, né? O que é esse circuito tanque? É isso que a gente vai mostrar para vocês aqui, né? Para isso, né, eu montei aqui um protótipozinho, tá? Que é justamente esse circuito tanque, tá? Eu tenho aqui um capacitor variável, né, desses plásticos, né, utilizado em rádio. E eu tenho aqui uma antena de ferrite, tá? Antena AM, né? De rádio AM, tá? Do qual eu tenho aqui meu enrolamento aqui primário, tá? Que eu vou usar aqui para mostrar. E o secundário que a gente não vai usar aqui, tá? Que seria essa parte aqui. Mas eu não vou estar explicando o restante do rádio. O que interessa é saber como é que é feita a sintonia dos rádios, tá bom? Os circuitos LC, gente, ele pode ser usado em duas maneiras, tá? Ele pode ser usado em série, né? Ou seja, um indutor em série com um capacitor. Nesse caso, ele é chamado de um filtro passa-faixa, né? Por quê? Porque ele deixa passar uma determinada faixa de frequência, tá? Mas o que interessa pra gente, tá? É o circuito LC em paralelo, que ele é chamado de rejeita-faixa. Ou seja, ele deixa passar todas as faixas e rejeita uma determinada faixa de frequência, tá? Então é justamente esse é o tipo de circuito que a gente vai tá estudando aqui, tá bom? Aqui tem um pouco de teoria, tá? Vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês está na próxima página aqui, e é justamente isso que eu quero tá mostrando para vocês, tá? No circuito de sintonia, vou voltar aqui para o diagrama, vocês vão notar o seguinte, tá? Eu tenho aqui o meu circuito de sintonia, né? O meu indutor, meu capacitor, e eu tenho um terra aqui. Então, a ferrite é a minha antena, por ela eu recebo as minhas ondas lá eletromagnéticas, né? E através desse conjunto LC aqui eu faço a sintonia da frequência que eu quero receber. De que maneira isso acontece, tá, gente? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma faixa de frequência, ó, esse diagrama aqui vai me mostrar o seguinte. Nesse sentido tem a frequência, ela começa do zero e vai aumentando. E nesse sentido eu tenho a minha impedância. O que é a minha impedância, gente? A minha impedância, o símbolo aqui está até perdão, em ohms. A impedância é a dificuldade, né, da passagem da corrente alternada. Da mesma maneira que em circuitos de corrente contínua tem a minha resistência, em circuitos de corrente alternada eu chamo de impedância, ou seja, é a dificuldade a passagem de um sinal. Então significa o que? Nesse circuito tanque, ó,
eu tenho numa determinada frequência o ponto mais alto da dificuldade, ou seja, a minha impedância ela é mais alta. Aqui passa com facilidade e aqui passa com facilidade. Nesse ponto, que é chamado ponto de ressonância, depois eu vou mostrar para vocês o que é ressonância, é o ponto onde tem a maior dificuldade de passagem de um sinal. Por isso que ele chama rejeita faixa. Nessa faixa eu rejeito porque eu tenho uma resistência, uma impedância muito alta. Então vamos lá. Primeiro o seguinte, tá? Nós temos que ter dois conceitos, tá? A respeito do funcionamento de indutor e capacitor. O indutor, ele dificulta a passagem de frequência alta e facilita a passagem de frequência baixa. No capacitor acontece ao contrário, tá? Ou seja, ele facilita a passagem de frequência alta e dificulta a passagem de frequência baixa. Então, se eu vier com uma frequência alta aqui, ó, alta, certo? Ela não passa aqui, porém passa aqui. E se eu vier com uma frequência baixa, ele passa aqui e não passa aqui. Vai existir uma determinada faixa de frequência, certo? Que vai acontecer o quê? Vai estar difícil de passar aqui e vai estar difícil de passar aqui, certo? Essa é a chamada frequência de ressonância. Então o que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu tenho uma faixa de frequência baixa aqui, não tem? Ó? A frequência vai aumentando. Então o que acontece? Enquanto a frequência está baixa, esse sinal está passando por aqui, ó, certo? Conforme eu vou aumentando essa frequência aqui, ó, o que acontece? Começa a ficar difícil de passar aqui e também difícil de passar aqui. Passou uma determinada frequência alta, o que acontece? Ela já não passa mais por aqui, porém ela passa para cá, ó. Então nesse momento aqui, ó, vai estar difícil de passar tanto por aqui quanto por aqui. Quando eu tenho uma baixa impedância, ó, aqui tem impedância, aqui está baixa, aqui está baixo, o que acontece? Ele vai passar o sinal ou por aqui ou por aqui. Quando a minha impedância começa a ficar alta, ou seja, eu começo a chegar nesse ponto aqui determinado de frequência, o que vai acontecer nesse ponto aqui, ó? Ele não vai conseguir passar nem por aqui e nem conseguir passar por aqui. Ou seja, vai passar, mas muito pouco sinal por aqui e muito pouco sinal por aqui. Para onde vai esse sinal? Ele vai ser desviado para o circuito do qual eu vou amplificar minha frequência. E qual frequência é essa? É a frequência de ressonância. Bom, eu vou fazer um cálculo aqui, gente, só para a gente entender, tá? Eu não quero aprofundar em cálculo, mas só para a gente entender qual é esse momento aqui em que a minha impedância é mais alta. Ou seja, faz com que eu não consiga passar nem aqui, desvie isso para cá. Ou seja, qual a minha frequência sintonizada. Lembrar, gente, que eu estou fazendo um cálculo aqui considerando que o indutor e o capacitor são fixos. No rádio, o indutor é fixo, mas o capacitor é variável justamente para me ter essa função de sintonizar uma determinada frequência. Eu vou depois mostrar isso na prática para vocês. Então vamos imaginar o seguinte, ó. O meu indutor é 200 microhenries e meu capacitor é 100 picofarads, né? Qual é essa frequência de ressonância? Então eu vou fazer o cálculo aqui bem rápido, ó, só para a gente entender. Então vamos lá. É 2π, melhor, é a raiz de LC primeiro. Então é 200 microhenries, micro é 6 elevado 10 elevado a menos 6. Capacitor é 100 pico, milimicro nanopico, então é 12. Então eu faço multiplicação, extraio a raiz, 2π vezes 1 sobre ele. Então a minha frequência de ressonância, considerando esses valores aqui, é de 1.125.395 Hz, ou seja, é 1,125 MHz. Essa é a minha frequência, ok? Então, gente, essa frequência aqui, ó,
de 1,125 MHz, ou então 1125 kHz, é a minha frequência de ressonância. É justamente essa frequência aqui, certo? Onde a minha impedância ela é mais alta, tá? Mas por que eu não passo nem por aqui nem por aqui? A gente vai entender o porquê, tá? Para mim calcular essa impedância, tá? Ou essa reatância indutiva capacitiva, eu tenho a fórmula que é o seguinte, ó. A reatância capacitiva, né? Ela é igual a 1 dividido por 2π F, que é essa frequência, vezes C. E o XL é igual a 2π, essa mesma frequência, vezes L. Nesse exato momento, tanto aqui quanto aqui eu tenho que ter o mesmo valor para essa frequência com esses valores que está aqui. Então vamos calcular. Está aqui a frequência que eu achei aqui, ó. Então eu vou fazer primeiro sobre isso aqui, ó. Então é 2, né, π mais o valor do capacitor, que é 100 picofarad, 100 pico, certo? Então tudo isso aqui multiplicado, dividido pelo inverso, certo? O valor que deu aqui, ó, o meu XC deu 1414,2 ohms, tá? Agora eu vou fazer esse mesmo cálculo, ó, usando a mesma frequência, para calcular o XL, que é a minha reatância indutiva. Então é 2, certo? Π mais o valor da minha indutância, que é 200 microhenries, 200 elevado micro E6 negativo. Multiplicando tudo isso, eu tenho que ter o mesmo valor. Ó. Multipliquei. Olha o valor que deu. 1414,2. 1414,2 ohms. Ou seja, nessa determinada frequência, exata frequência, que eu estou aqui no ponto meu mais alto, eu tenho a minha maior impedância, tanto no indutor quanto no capacitor. Certo? Calculando essa reatância capacitiva indutiva, que nada mais é do que a minha impedância, do que a minha dificuldade de passagem, os dois têm o mesmo valor. Então, exatamente nesse ponto, certo? Em 1414 kHz, certo? Ela não passa nem aqui e nem aqui. Significa o quê? Que a minha frequência sintonizada é 1125 kHz, ou 1,125 MHz, tá? Então é o seguinte, é essa a frequência que vai para o meu circuito. Só que no meu circuito de rádio, esse meu capacitor é variável. Então quando eu vario a minha capacitância, eu vario a faixa da frequência também que ele deixa passar, ou não, certo? O que vai acontecer? Eu vou sintonizar exatamente a frequência que eu quero, tá? Então, pessoal, aqui está o exemplo, tá, dos cálculos que eu fiz. Eu vou ilustrar o máximo possível aqui e vou colocar esse cálculo de exemplo que eu coloquei aqui, certo? Colocar do lado aqui e mostrar qual seria essa frequência que passa aí, né? Fora da frequência, ou ela vai passar por um lado ou vai passar para o outro, mas naquela determinada frequência, que é essa fórmula aqui, que é a chamada frequência de ressonância, é a frequência que eu estou sintonizando no meu rádio. Então o que eu vou fazer agora daqui para frente, gente? Eu vou preparar aqui o circuito, ó. Eu vou, com o meu gerador de RF, eu vou simular uma estação de rádio, né? E vou transmitir isso aqui para esse circuito e vou mostrar para vocês qual é o ponto mais alto que ela consegue detectar. Tá bom? Eu vou preparar tudo aqui e a gente volta já para mostrar para vocês. Bom, vamos lá para a prática para me mostrar para vocês tudo aquilo que eu já mostrei aqui na teoria, né? Então eu tenho aqui o meu circuito tanque, o meu circuito de sintonia, o meu circuito ressonante. Lembrar que aqui o capacitor é variável, né? Então é o seguinte, a frequência de ressonância vai variar em função da posição do capacitor. Tá? Geralmente esse capacitor de rádio AM, esse aqui por exemplo tem de 8,2 a 138 picofarads. Evidentemente que tem um ajuste do trimmer interno, mais o valor da bobina, né? Aqui eu medi mais ou menos 678 microhenries. Então do mínimo para o máximo deve dar dentro da faixa de recepção do AM, tá bom? De 530 a 1600 aí kHz. Bom,
mas não é o caso aqui, é apenas uma função didática, né, que a gente vai estar mostrando para vocês aqui. Bom, primeiro é o seguinte, tá? O gerador de RF, ele vai gerar uma frequência, né, uma radiofrequência, né, o RF é a radiofrequência. Eu coloquei aqui na faixa de 300 a 1000 kHz, tá? Não é a faixa completa do AM, mas está dentro da faixa lá do AM. O que eu vou mostrar aqui para vocês primeiro é o seguinte, né? Eu vou fazer um acoplamento direto aqui, ó, só para mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu colocar aqui, diminuir um pouquinho aqui. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Eu vou variar aqui, ó. Eu vou ter de uma frequência baixa, aqui, ó, uma frequência baixa, e conforme e não é sinal sem modulação, tá? O que eu quero mostrar aqui é a captura da frequência da portadora. O que tem dentro, né, o sinal, a modulação não importa. Porque se eu colocar a modulação aqui, ele vai estar modulando e não é isso que interessa. Então eu estou colocando aqui modulação externa, como não tem nenhuma modulação aqui, né? Pode ver que, né, só de colocar o dedo aqui interfere, ele só vai mostrar a frequência de transmissão portadora. Então conforme eu vario aqui, ó, isso vocês vão ver, ó, deixa eu colocar do mínimo aqui, ó. O mínimo está dando lá 299, tá, kHz. A faixa falando que é de 300, né? Mas conforme eu vou aumentando aqui, ó, ele vai chegar até próximo aí dos 1000 kHz, tá? Ó, tá lá 1000, ó lá, 1 MHz, tá 1030 kHz, tá? Só que é o seguinte, eu vou fazer com que isso aqui simule, tá, uma estação de AM que transmita. Então eu não vou usar cabo, eu só estou mostrando para vocês que eu vario a frequência aqui da transmissão. Então o que eu vou usar é o seguinte, ó, eu vou desconectar esse cabo aqui e vou fazer um acoplamento indutivo que a gente chama, ou seja, isso aqui é uma antena, tá, gente? A gente chama de loop, né, para teste de AM. Tem até um inscrito no canal, tá? O meu amigo lá, Manuel Soares, de Portugal. Ele perguntou, né, qual é a medida disso aqui para fazer isso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui, tá? Ele vai fazer um acoplamento indutivo. O que significa isso? Ele está transmitindo essa frequência, né, através desse loop, né? Então eu vou fazer um acoplamento magnético, tá? Então só para mostrar, ó, o meu amigo Manuel Soares, né, é o inscrito do canal de Portugal. Esse livro aqui, eu fiz um vídeo a respeito de 3 livros, tá? 101 usos para o seu gerador de sinais, 101 usos para osciloscópio e 101 usos para multímetro. E eu disponibilizei os 3 em PDF, tá? Para você poder baixar, tá? Então eu até marquei aqui alguma coisa que é interessante na página, vamos ver aqui, ó, na página 72, tá? Então ele mostra aqui, ó, equipamento, ó, para fazer esse looping aqui, ó, ele usa o seguinte, ó, 1,5 m de fio esmaltado 26, tá? Enrole o fio formando uma bobina de aproximadamente 4 centímetros de diâmetro, tá? Então é 1,5 m de fio esmaltado 26, tá? E 4 centímetros de diâmetro, tá? Então tá aqui, ó, a bobininha que eu fiz, lógico que tem 1,5 m aqui, né? Então tem 4 centímetros de diâmetro, tá vendo a bobina aqui? E eu peguei um cabo, desses cabos que é BNC com garrinha de jacaré, tirei a garrinha, né, de jacaré e fiz esse looping aqui para poder usar. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Bom, Manuel, tá aí a dica, né, que eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui bem próximo, tá? É um acoplamento indutivo, ou seja, imagine isso aqui, uma emissora de AM, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar para cá. Deixa eu tirar o fio aqui para facilitar aqui. Eu vou colocar aqui próximo, ó, tá? Para simular aqui uma antena aqui, tá? Vou até colocar alguma coisa aqui em cima aqui. Vou colocar o livro aqui, né? Só para simular aqui a antena, tá? E vou ligar meu osciloscópio, tá? E vou ligar justamente aqui, ó, tá? No meu acoplamento aqui, certo? Detalhe, ó, a faixa que eu tô falando, ela é a faixa B. Então a faixa B é esse círculo aqui, ó. Então tá indo aqui, ó, de 300 a 1000. Então eu vou colocar aqui em torno de 700 kHz, tá?
Aqui é analógico, gente, então é mais ou menos 700 aqui. E vou colocar aqui, tá? Vamos olhar o que vai acontecer quando eu mexer na sintonia. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o ganho aqui, ó, só pra gente ver. Eu vou mexer na sintonia, significa o quê? Eu não sei que posição que tá aqui, ó. Mas conforme eu vou mexendo aqui, ó, vamos lá. Ó, ele diminuiu, tá? Vamos virar pro outro lado, o que vai acontecer, ó? Tá muito baixo o sinal aqui, vamos lá. Vou colocar um sinal mais alto aqui. Vou colocar mais próximo a antena aqui, vamos lá. Aqui, agora sim. Então vamos lá. Tá? Ó, ela só não está encostada, ela só está próxima aqui, tá? Que o sinal está bem baixinho, ó, se eu aumentar o sinal aqui, ele aumenta lá para estabilizar. Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou mexer aqui na sintonia, ó. O que está acontecendo? Ó, deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, ele está aumentando, né? Eu vou diminuir aqui agora, ó. O que significa que ele saiu fora da sintonia. Então, analisando aqui, ó, né? Deixa eu colocar uma frequência um pouco mais alta aqui para a gente ver, vai. Vamos colocar aqui, vamos botar 900 kHz aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Variei aqui, ó. Diminuiu, certo, ó. Aumentou, diminuiu, né? Vamos colocar uma frequência um pouquinho mais alta para ver onde a gente vai chegar aqui, ó. Vamos botar, deixa eu ver. Eu tô na faixa C. Ali vai ter 3, vamos aqui. Vamos botar em 1200 kHz. Vamos ver aqui a sintonia que ele vai fazer. Vamos ver aqui. Baixou. Mais baixo um pouco. Vamos botar 400 kHz. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui. Que eu vou conseguir mostrar bem. 400. Vamos botar 500. Vamos diminuir aqui. Só para me mostrar para vocês o que essa sintonia faz. Ó. Ó. Aqui tá, deu legal aqui, ó. Deixa eu só... ver se eu coloco em torno de 500 kHz aqui. Não. Bom, vamos deixar na frequência aqui, ó. Aqui tá 500, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Ele tá em 500 kHz, tá? Quando eu faço a sintonia aqui, ó. O ponto máximo, ó. Ali, certo ou não? Não sei se dá pra ver, vou chegar mais perto. Eu vou movimentar. Se eu movimento aqui o capacitor para a direita, ele diminuiu. Ah, agora eu vou para a esquerda, ele aumentou até um ponto e volta a diminuir. O que está acontecendo aqui? Ó? Aqui eu estou teoricamente na frequência mais baixa. Então na frequência mais baixa, o sinal está passando por aqui. Ó. Parte do sinal está passando por aqui. Deixa eu ver no de baixo aqui, ó. Certo? Na frequência mais baixa que eu coloquei aqui, parte do sinal está passando por aqui. Então significa o quê? Que parte do sinal não passa pelo capacitor, que é a frequência baixa, né? A baixa passa aqui, mas não passa aqui. Então parte está indo para o circuito, é justamente onde eu estou medindo. Conforme eu vou virando aqui, certo? Aumentando a minha frequência de ressonância aqui, o que vai acontecendo? Ele vai deixando de passar aqui, ó, né? E ao mesmo tempo também não deixa passar aqui. O que acontece? Chegou num ponto, ó, que, ou seja, eu tenho a máxima impedância aqui, então o sinal está vindo para cá. Então o sinal fica, né, um sinal maior justamente nesse ponto da ressonância. Agora, ao passo que eu começo a virar para lá, começa a acontecer o contrário. Eu estou indo para uma frequência de ressonância mais alta, o que está acontecendo? Ela não passa aqui, porém ela passa aqui, ó. E o que acontece? Ela passando aqui, o sinal que vai para o circuito diminui. Então o que acontece é o seguinte, ó. Aqui, ó, é a ressonância, né? Eu estou mexendo aqui. Virei para cá, eu diminuí a frequência, ela está passando para cá, então diminui aqui, ela perde aqui. Conforme eu vou virando ao contrário agora, o que acontece? Começa a aumentar aumentar a frequência e ela não passa aqui, né? Nesse ponto aqui que é o mais alto, está passando muito pouco aqui. Significa o quê? É o maior sinal que eu tenho aqui. É a estação que eu estou captando, ou seja, eu tenho uma estação de 500 kHz, essa estação está sendo captada. Mexi na frequência aqui, ó. O que aconteceu? Ó, ele passou a não captar mais, tá? Agora, por exemplo, eu estou num local aqui agora que tá fora de sintonia. Mas vamos dizer que eu estou mexendo no meu transmissor de AM. O que vai acontecer? Ó, eu estou mudando a frequência de transmissão
Porque aqui, ó, eu voltei, né? Eu tava em 500, ó. Soltou aqui, gente, peraí. Ó, o que vai acontecer agora, ó? O ponto maior é ali agora, ó. Agora a minha emissora, ela tá em 550 kHz. Se eu virar mais um pouco aqui, ó, o que acontece? Ela perde de novo. Ó, saiu fora de sintonia. E aí eu vou lá na minha emissora, né? Eu estou transmitindo agora em que frequência? Ó, 570 kHz. Então, gente, conforme eu vou mexendo aqui, ó, né? Eu vou variando a minha estação aqui, ó. Ó, aqui eu captei minha estação. Aqui saiu fora da estação, né? Passei para a esquerda. Vou para a direita, captei de novo a minha estação. Saiu fora da estação. Por quê? Porque o sinal deixa de ir para lá, né? E começa a ser desviado para terra. Nesse ponto aqui que o sinal tá baixo, ó lá, ele tá indo todinho para terra. Eu não consigo medir mais nada aqui. A partir do momento que eu vou sintonizando, entro em ressonância, a minha impedância, tanto aqui quanto aqui, fica alta e eu tenho maior sinal, ou seja, ele não passa para cá, ele passa a captar o meu sinal no circuito. Bom, gente, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Tá aqui uma simulação de uma emissora, né, de rádio, né? Então tá aqui mostrando quando ele passa e quando ele não passa lá. Certo? Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Ó, sintonizei aqui, né? Aqui já tirei, já saí da sintonia, ó. Sintonizei de novo, saí da sintonia. Então, no ponto mais alto ali que eu estou captando, significa que o sinal está vindo todinho para cá. Quase todo, né? Que parte ainda fica aqui. Né? Lembra daquele gráfico que eu mostrei, ó? Aqui é o ponto que eu capto, né? Mais a minha emissora, né? Para cá continua passando. Mas o ponto melhor é esse ponto aqui, que é o ponto da ressonância. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí da explicação. Eu procurei ser o mais didático possível, né? Para poder mostrar para vocês aí o que é um circuito tanque, ou circuito ressonante, ou circuito de sintonia, né? E é dessa maneira que é feita a captação, né, das emissoras de rádio dentro, né, de um receptor de rádio, né? Então eu montei aqui um circuitinho básico aqui, de um circuito tanque, né, um capacitor variável, mais uma bobina, né, de ferrite aqui, que é a antena, né, para poder mostrar isso para vocês. Mais uma vez aí, um abraço ao amigo Manuel Soares aí de Portugal, né, já expliquei para você o loop aí, tá, mas caso queira mais detalhes, né, no livro 100 usos para o seu gerador de sinais, eu vou deixar o link até desse vídeo, tá, que tem lá para vocês baixarem os livros, né. E é isso aí, pessoal, tá? Mais uma teoria aí, aliada à prática, né? Vou disponibilizar para vocês esses circuitos aqui. Vou colocar os cálculos aqui também para vocês entenderem, né? Como é que foi feito os cálculos lá. E qualquer dúvida, né? Entre em contato, deixa seus comentários no vídeo e a gente vai responder aí dentro do menor prazo possível. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, uma coisa, esse vídeo nosso é o vídeo de número 200, tá? Hoje nós temos 200 vídeos postados no canal Electromaker Brasil, tá? Então é um vídeo especial para comemorar esses 200 vídeos já postados, tá bom, pessoal? Grande abraço, obrigado a todos e fique com Deus.